Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia negativo hoje em Chicago para a soja, a gente vai entender por quê. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro. Ginaldo, que esteve recentemente, há poucos dias, lá nos Estados Unidos, acompanhando a situação das lavouras por lá. Então, a gente vai falar sobre essa movimentação de Chicago e, claro, não podemos deixar de ter a visão aí do Ginaldo sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, principalmente em relação ao andamento do plantio desta safra de grãos. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo com uma pergunta de internauta, do Ronierson Guimarães. Ele é de Cristianópolis, lá em Goiás. Ele quer saber qual o motivo do mercado ter fechado em baixa hoje em Chicago. Se seria alguma realização de lucros ou se tem pela frente aí melhora de clima lá no Corn Belt. São as perguntas do Ronierson. Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e Notícias Agrícolas. Respondendo diretamente ao Ronierson, lá de Goiás. Primeiro, o mercado ontem à noite saiu o Crop Condition, mostrando que os americanos plantaram muito mais milho do que se previa. 96% de uma área de 100% que o USDA tinha previsto. Inclusive, ontem de manhã eu chamava a atenção que nós estivemos em campo durante toda a semana passada, até quarta-feira estivemos em campo, e o produtor estava plantando milho e não estava plantando a soja. Por quê? Porque ele é mais milheiro do que soja, vamos falar assim. Ele estava plantando mesmo porque ele tem tempo, essa semana suficiente e a semana que vem, para plantar o resto da soja. O mercado caiu numa realização não somente de lucros, mas eu diria também pelas questões das condições de lavoura. Ele subiu durante a noite, trabalhou em alta e depois cedeu. Por que ele cedeu? Tem vários aspectos aí, entre eles as questões da demanda, as questões da reunião com o Trump nesse final de semana, lá no Japão, entre Trump e o Xi Jinping. Deve acontecer a reunião, mas não para ajustes, não para um acordo, e sim para reatar as negociações. Então, respondendo diretamente a você, o mercado não esperava por 96% da área de milho, então, consequentemente, as condições de lavoura do milho não vieram tão boas e não são boas, nós constatamos isso. Mas a soja tem tempo suficiente para plantar, tem 15% da área apenas para plantar, e eles vão plantar essa semana. As condições climáticas também fazem parte da tua pergunta. As condições climáticas melhoraram bastante, as chuvas previstas para os próximos 10 dias são chuvas abaixo do normal, com temperaturas mais altas. Tudo isso aí está ajudando nessa reta final do plantio. Ô Ginaldo, mas Alex, o fato deles estarem plantando soja agora já não é um risco a mais? Eles já não estão plantando fora da janela ideal? A janela ideal acabou nesse final de semana, isso é um fato, Alex, mas a tecnologia também, eles aumentaram, melhoraram bastante. As questões de luminosidade lá na frente, durante a floração, etc., também já melhoraram bastante. Eu diria que nós temos aí a possibilidade, Alex, se o clima se normalizar, ter uma safra de soja normal, uma safra de soja produzindo aí 50 bushels por acre, não aqueles 53, 54 que nós já vimos. E o problema mais sério disso aí serão as consequências futuras. Por exemplo, essa soja que está sendo plantada agora, que foi uma grande concentração durante o mês de junho, essa soja vai estar florescendo lá no final de agosto, setembro, e tem o problema das geadas precoces lá em outubro. Tudo isso é complicado. Mas nesse exato momento a soja está sendo plantada e se o clima ajudar, como todos os produtores sabem perfeitamente, soja tem uma capacidade muito grande de recuperação. É diferente do milho.
O milho que teria uma polinização agora no início de julho, vai ter uma polinização só no final de julho e começo de agosto. Então, as condições do milho são outras. A soja, as condições não estão tão boas, mas tem capacidade de recuperação. O milho é outra história. As condições boas, excelentes, baixaram muito e o milho não tem a mesma capacidade de recuperação que tem a soja. Muito bem. Então, tem mais uma pergunta para você, Reginaldo, que é do Mário. O Mário Soligo, ele é de Pato Branco. Ele pergunta para você qual a sua expectativa em relação a milhões de toneladas que os americanos podem colher de milho e de soja, Reginaldo. Veja bem, as condições... Vamos lá, Mário. Pato Branco, boa tarde. Entendo e compreendo a preocupação do produtor brasileiro, mas eu quero te dizer duas coisas antes. A situação da soja nos Estados Unidos, que preocupa muitíssimo o produtor, é uma só. O que eu tenho de estoque? Eu tenho 29 a 30 milhões de toneladas que vão passar dessa safra velha. E se eu colher 50 bushos por acre e plantar 85 milhões de acres, como se espera que se plante, eu vou passar 15 milhões de toneladas, 117 milhões de toneladas. E é uma safra que não é recorde, mas é uma safra boa. Essa safra de 115 agregadas aí a 29, 30 milhões de toneladas fazem com que a oferta mundial cresça ainda muito mais, os estoques mundiais aumentem e os preços em Chicago cedam. Essa é a expectativa do produtor. Voltando para o Brasil, eu diria para você o seguinte: isso repercute, de um certo modo, em preços em Chicago, mas repercute também no prêmio, aqui no Brasil e principalmente na Argentina também. Então, você tem aí pela frente uma safra que pode ser de 115, se o tempo permitir. Agora, se lá na frente, agora que começou o verão, as coisas mudarem, e você tiver uma seca e a safra baixar de 110, é outra história. Nós vamos falar de Chicago num patamar acima de $10, mas nesse exato momento não é isso que eu estou vendo. Tem que deixar acontecer como é que vai ser o clima do verão. E o clima do verão vai influenciar e vai fazer toda a safra americana. Você está dizendo... Ouviu, Alex? Oi, Reginaldo, você está dizendo... Alô, Alex? Oi, Reginaldo, tá me ouvindo? Caiu tudo. Não caiu. Alô? Não, Reginaldo, estamos aqui te ouvindo. Caiu, Alex? Agora estou ouvindo. Muito bem, então vamos lá. Vamos retomar esses números, Reginaldo. Conseguiram captar? Sim, eu queria só retomar os números. Então, vamos lá. Se a gente tem hoje o USDA prevendo 112 milhões de toneladas, mas você está dizendo que a soja tem um poder de recuperação e que, se o clima permitir daqui para frente, é possível se produzir além desses 112 milhões de toneladas? É isso que você está dizendo? Exatamente, se o clima permitir, porque, veja bem, eles vão plantar uma área que o USDA projetou de 84, 85 milhões de acres. Sobraram 5 milhões de acres do milho e poderão ser agregados, inclusive, alguma coisa nesses 85 milhões, porque o produtor, ele não vai querer jogar todo esses 5 milhões de acres que ficaram do milho, jogar tudo isso no Prevent Plan, naquele programa do governo. Eles podem colocar também alguma coisa, 1 milhão de acres a mais. Mesmo que você plante aquilo que o USDA projetou e colher 50 bushos por acre, você vai colher 115 milhões de toneladas. Então, o potencial existe. Agora, se o clima durante julho, agosto e setembro, vai se normalizar e as condições forem ideais, é outra história. Você poderá ter uma safra americana da ordem de 115 milhões de toneladas, sim, senhor. E daí, juntando mais os estoques que tem nos Estados Unidos, é soja suficiente aí para fazer o preço cair em Chicago. Alex e meus amigos, vamos ser tranquilos se analisarmos friamente.
O produtor americano, com quem eu conversei, há vários, eles foram unânimes em dizer: nosso problema não é somente plantar, nosso problema também vem lá na frente, o que, que nós vamos fazer? Um estoque de 30 milhões de toneladas e uma safra que nós nem sabemos quanto vamos colher, se é de 110, 120, 115. Na cabeça do produtor, daqui para frente as coisas vão se normalizar e ele vai colher uma safra de 115. O problema dele é saber onde está a demanda, porque eles não acreditam num acordo, assim como eu também não acredito, num acordo a curto prazo. Um acordo, sim, a médio e longo prazo, que pode, inclusive ficar para o ano que vem. Aí o problema do estoque se agrava, porque você já tem 29, 30 de passagem, e o que vai fazer com a safra de 115? Esse é que é o detalhe. Na minha visão, o produtor americano está numa encruzilhada muito séria, e ele sabe disso e se preocupa muito com isso, Alex. A situação do milho já é diferente, né, Ginaldo? Muito diferente. A situação do milho, você tem uma qualidade, a sanidade das lavouras é muito baixa. Você tem aí, por exemplo, se você pegar as condições de lavouras do milho hoje, boas e excelentes são 48 e 8, respectivamente. O ano passado era 58 boas e 19 excelentes. Nós estamos falando de 20 e tantos por cento, pontos acima da qualidade das lavouras desse ano. A soja baixou. O ano passado era 58 boas contra 47 esse ano. E as excelentes eram 15 contra 7. Mas a soja tem uma grande capacidade de recuperação e pode se recuperar e pode chegar a níveis de produção de 49,5, 50 buchos por acre, até mais, um pouco. O tempo nos dirá o que vai acontecer. Tudo vai depender, evidentemente, do clima, daqui para frente. A gente está vendo algumas fotos aqui, Ginaldo. São 3 fotos de áreas, 2 de milho e uma descoberta aí. Tá muito ruim a condição, pelo que visualmente, o que você observou? Bom, eu vou fazer um pequeno recap, um pequeno resumo para que vocês saibam. Nós fizemos quase 3.000 quilômetros no meio oeste americano. Nós percorremos Indiana, Ohio, Illinois, Iowa e Minnesota. Muito bem. E o Missouri, é claro, que está no meio. As áreas de Ohio, ficaram muitas áreas sem plantar em Ohio, no caso do milho. Foi o estado que mais choveu. Você tem aí um problema sério pela frente, que se continuar chovendo poderá se agravar muito mais. O sul de Illinois é muito complicado, já diferente do norte. Nós tivemos no sul e depois tivemos no norte de Illinois. O que acontece? O sul tem muitas áreas encharcadas e algumas alagadas. Tinha semana passada. Com esses últimos 4 dias, quase sem chuva naquela região, a terra está secando. Hoje, inclusive, conversei com um produtor ali da região de Sullivan, próximo a Decatur. Ele já começou o plantio de soja e as áreas são mais tranquilas. Quando você vai para o Missouri, você vai ver tudo atrasado. Foi assim com o milho e está sendo assim também com a soja. As condições do Missouri são outras. Então, você tem Ohio, Indiana, Illinois e o Missouri numa situação de soja muito abaixo do padrão. E o milho nem se fala, evidentemente. Quando você sobe para Iowa, as lavouras estão muito boas. Você vai para Minnesota, as lavouras estão muito boas. E isso não estou falando só de soja, estou falando de milho também. Então, os problemas estão mais nos estados do leste, no leste do corredor, que começa lá com Ohio, Indiana, Illinois e o Missouri. Aí é onde está a concentração de soja mais fraca e de milho mais fraco. Muito bem. Agora, Ginaldo, o milho deixando de produzir em 4% de área e com esse problema de qualidade de desenvolvimento, de plantio, enfim, a qualidade não está boa. O milho, você calcula produzir o quê, Ginaldo? A soja você falou em 115 milhões. O milho, você trabalha com que número?
Você tem que pensar, em primeiro lugar, numa conta bem rápida. O USA foi, vamos dizer, como eu disse já no passado, audacioso, quando projetou uma safra, uma produtividade de 176 buchos por acre, e já baixou no último relatório para 166. Já percebeu que a coisa não estava bem assim. Se você considerar 166 para 176, você veja quanto ele já baixou. Nós estamos falando de 10 buchos por acre. Eu acredito que se você plantou 96% de uma área de 92,8, você plantou 89 milhões de acres. Se você produzir 166, isso daria uma safra da ordem de 375 milhões, é isso? Deixa eu ver, 89, mas você só vai colher 80. Exatamente, 80. Você colhendo 80 a 166 e pegando aí 400, você vai ter uma safra de 330 e tantos milhões de toneladas ainda. É uma safra ainda que seja considerada menor do que aquilo que se esperava, mas ainda é uma safra boa em relação àquilo que se projetava. Porque você se lembra que há um mês atrás nós projetávamos, de um certo modo, que os americanos deixariam de plantar pelo menos 20% da área de milho. Isso não aconteceu, ficou apenas aí 5%. Começou com uma projeção acima de 370, depois o USDA diminuiu para 350 e agora você está falando de 330. 337, 335 por aí, essa é a conta que eu faço, porque eu não calculo que o USDA vai baixar muito mais nos próximos relatórios de 166, ele já fez uma baixa muito grande. Mas eu calculo que a área de soja, que vai ficar nessa faixa de 80 de 96%, de 92% da área total, de 88%, ele só vai colher 80 milhões de acres. Se ele colhe 80 milhões de acres, a 86, a 166, vezes o peso do bucho de milho, que é 25.400, você vai ver que a safra dele não vai passar de 330, 335, por aí. Então, é uma projeção, nós estamos falando de uma projeção aí de quase 40 milhões de toneladas a menos. Uhum. Mas isso mantém o milho com preço firme, Ginaldo? Isso, eu diria para você que eu falei a semana passada, quando a Carla me entrevistou, que as altas do milho, pelas condições de área, pelo tamanho da área, já foram feitas. Para que o milho volte a subir e fazer novas máximas e bater cravado lá $5 para o dezembro, é preciso que tenha uma seca. E nesse momento não tem isso, né? Não tem isso nas projeções climáticas. Então, a gente tem que levar em consideração que a safra de milho pode ficar aí entre 330, 338, e a safra de soja, se tudo correr bem, normal daqui para frente, vai ficar aí na faixa de 115 milhões de toneladas. É isso que eu vejo, Alex. E esses são números que os produtores trabalham também com isso aí, né? Esse é o fato que nos chama a atenção. O milho subiu de $3 por bucho para quase 5 no mês e meio. E a soja saiu de 8, menos 8, e veio aí a 9 e pouco. Mas a soja ainda relativamente, em termos de preço relativo, considerando energia, proteína, uma série de coisas, a soja está barata em relação ao milho. Mas eu não vejo o problema aqui, eu vejo a encruzilhada que o produtor americano está. Se ele produzir 115 milhões de toneladas de soja, com mais 29, 30 de estoque, e os chineses não voltaram ao mercado, como eu acredito que não voltem a mais esse ano, as coisas se complicam. Muito bem. Ô Ginaldo, o Roberto Pascoal, ele é lá de Catalão, ele está bravo aqui com a gente porque ele está dizendo que está difícil acompanhar, a gente nunca sabe o que fazer. Aqui a gente é pluralista, a gente está sempre ouvindo as diversas análises, né? E a gente tem ouvido análises dizendo, Ginaldo, que a produção pode ser inferior a 105 milhões de toneladas. Agora, você está me dizendo do poder de recuperação da soja, me lembrando desse detalhe e falando que pode ser bem maior. Então, pode ter uma surpresa aí no mercado. Enfim,
Como é que o produtor faz diante disso? Tem várias informações circulando. Como é que ele se protege dessa situação, Ginaldo? Bom, meu caro Roberto, aí de Catalão, que eu conheço muito bem, um grande abraço. Em primeiro lugar, eu estou te transmitindo e falando aquilo que eu vi, que eu presenciei em quase 3 mil quilômetros rodados, em grande parte do BOS. O que você pode fazer? Você pode aproveitar os preços soja futura 9,50, 9,60 e vendendo um pouco, trabalhando um pouco, fazendo média, aproveitando preços, porque você não pode ficar sentado hoje em cima da soja. O potencial de soja de 115 milhões existe. Se vai chegar lá, se vai produzir isso aí, só o clima vai nos dizer. Porque temos que acompanhar o clima no dia a dia, porque as questões de seca ou eventuais problemas climáticos lá na frente podem acontecer. E a soja poderia ser uma safra muito menor do que os 105 que alguns poderiam estar falando. Mas nesse exato momento, o potencial da safra americana, eu digo para você com toda tranquilidade, existe um potencial da área, da ordem de 115 milhões de toneladas. Depende, evidentemente, do clima. Por isso que o clima vai ser tão importante para a formação de preço, né, Ginaldo? Com certeza absoluta, nós não podemos esquecer que o clima daqui para frente é que vai determinar o preço. Clima e demanda. Chineses, a gente já sabe que vão estar fora pelo menos até setembro. O ano comercial acaba em agosto. Nós sabemos que eles vão estar fora e, estando fora, automaticamente tem um grande estoque. E a safra futura, o que o produtor disse para mim lá, foi até interessante. Esse produtor chama-se Brian. Brian me disse o seguinte: Ginaldo, eu tenho 29 milhões de toneladas no mínimo de estoque de passagem esse ano. Se eu produzir 105, 110, os preços vão subir inicialmente. Mas junta 110, palavras dele, junta 110 com 29 e 30, são 140. E se eu não vendo 35 milhões de toneladas para a China, para quem é que eu vou vender? Aí o preço sobe e cai. Então, por isso que eu digo, ao produtor brasileiro, aproveite os preços, alta dos preços, soja acima de 9,50 para, vamos dizer, mês futuro, março, maio para frente, tem que ser vendido, fazer média. Agora, se der uma zebra, evidentemente, e derrubar a soja para baixo de $100, dizer 100 milhões de toneladas, aí os preços se seguram muito acima dos 9,50 e vão buscar a casa dos $10. É outra história, é outro clima, outra situação. Estou falando de hoje. A gente está passando cenários possíveis, né, Ginaldo? Com certeza. Cenários possíveis, prováveis que venham acontecer. Uma coisa a gente já sabe. Os chineses não vão voltar ao mercado mais nessa safra, ou seja, até o final de agosto. Eles, se voltarem, voltarão a comprar safra nova, mas a partir de quando? De outubro, novembro, dezembro, janeiro. Esse é o grande problema, esse é o cenário que nós temos. Agora, a safra vai depender do clima. A soja tem uma capacidade de recuperação, vai se recuperar se o clima permitir. Agora, o milho está comprometido. Isso é uma coisa indubitável, não tem qualquer dúvida sobre isso. E se der uma seca e pegar o milho durante a polinização lá em agosto, aí a coisa se complica ainda mais. O Leopoldo de Pontalina, lá em Goiás, quer saber se após o encontro do G20 pode acabar a guerra comercial. Como você visualiza o mercado nesse caso? Eu visualizo exatamente, Leopoldo, dizendo o seguinte: eu não vejo acordo. O encontro entre o Xi Jinping e o Trump é um encontro meramente para restabelecer as condições amistosas que existiam no passado e que foram interrompidas durante o mês de maio. É simplesmente colocar, vamos dizer assim, ok, vamos recomeçar, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu não vejo acordo, na minha opinião. Respeito os demais, mas eu não vejo acordo nesse encontro, mesmo porque não tem nada montado. Eles têm que recomeçar todo o tratado, todas as negociações, começar tudo de novo. O Trump hoje já anunciou claramente que ele está confortável, tranquilo para esse encontro, porque de uma maneira ou de outra
tudo está certo para os americanos. Ou seja, ele não vai ceder nada. E os chineses, na minha opinião, não vão engolir de goela abaixo, não receber isso de goela abaixo, essa imposição de novas tarifas sem tomar qualquer tipo de represália. É isso que eu vejo no meu ponto. Muito bem. Ginaldo, e Brasil, hein? O que você está vendo em termos de negociação, de preços? Qual que é o momento que o produtor brasileiro está vivendo aqui? O produtor brasileiro está ainda muito lento, na minha opinião, na comercialização futura. A comercialização aí do nearby, do imediato, do disponível, está aí andando aí, Porto 82, dependendo do mês, 83, interior a 75, dependendo da região. Eu acho que são preços bons. Hoje nós tivemos aí uma alta do dólar, uma queda em Chicago. Essa queda em Chicago tem muito a ver com aquela história da expectativa, ou seja, compre rumor e venda fato, buy rumor, sell fact, e foi o que aconteceu. Ontem saíram as relações de safra, condições de safra, plantio, o mercado cresceu um pouco, subiu aí 6, 7 centavos e devolveu tudo e fechou com 6, 7 centavos de baixa. Eu vejo que a situação aqui no Brasil, repito para o produtor, faça média. Não queira acertar no olho da mosca, porque nós não sabemos se vier uma safra de 115 milhões ou que seja 112, o mercado não vai se segurar se não tiver demanda. É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que pensar. Como o produtor americano, como o Brian me disse, eu vou vender minha soja para quem? Eu vou produzir 115, 110, 105, eu vou vender para quem? Depois, se não tiver uma China comprando aí 30 e tantos milhões de toneladas. Esse é o detalhe. E outra coisa, os chineses podem simplesmente chegar uma hora e dizer para o Trump, ok, vamos esperar as eleições do ano que vem. Hoje, lá nos Estados Unidos, está todo mundo satisfeito com o Trump, economicamente falando, situação econômica falando, desemprego quase zero, está tudo muito bonitinho, mas tem muita gente dizendo que o Trump não se reelege. E é isso que os chineses podem, inclusive, esperar. E aí a coisa se complica muito mais, porque aí nós teríamos o ano que vem todo ele com os chineses fora do mercado americano. Muito bem. Tá aí, então, a análise feita pelo Ginaldo de Souza, do Grupo Labora, o Ginaldo que esteve lá nos Estados Unidos, participou com a gente enviando informações diretas e ao vivo lá dos Estados Unidos. Ele viu as condições das lavouras por lá e faz esse alerta. Poder de recuperação da soja pode surpreender e alterar aí a oferta americana. Fique ligado nessa posição, nesse posicionamento do Ginaldo de Souza. É claro, aqui a gente coloca a visão de vários analistas para que vocês possam avaliar, analisar e encontrar aquele que se adequa mais ao seu perfil. E, obviamente, um alerta como esse precisa ficar no radar. Poder de recuperação da soja, você que é produtor de soja sabe que é muito importante alertar sobre essa condição, principalmente se o clima melhorar daqui para frente. Daí sim a gente tem aí um outro cenário para a soja que precisa ser colocado na mesa para depois não falarem, não me avisaram dessa situação. Não é isso, Ginaldo? Exatamente isso, Alex. Hoje é a visão que nós temos da situação atual, daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu fiquei uma semana no Oeste Americano. Nós percorremos 3 mil quilômetros e falamos com o produtor, falamos com o posto de gasolina, o dono do posto de gasolina, o dono do restaurante lá no interior. Entramos lá, vimos tratores atolados nas lavouras, vimos caminhões parados lá, sem poder sair, porque chovia. E choveu por tudo quanto é lugar. Mas eu alerto, eles vão plantar a safra de soja e a safra de soja poderá quebrar se o clima ajudar lá na frente. Mas a safra de soja tem um poder de recuperação muito grande e essa safra poderá trazer uma surpresa se o clima correr tudo normal, como as projeções indicam. Julho, agosto e setembro tem clima normal para quase todo o meio oeste americano.
Muito bem. Ginaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, meu amigo. Um abraço, Alex. A semana que vem vamos falar também do Crop Tour da China. Inclui também os americanos. É verdade. Reforçando, a inscrição está aberta ainda, dá tempo de participar? Vamos fechar essa semana sem falta. Nós estamos fechando, já temos aí 8 candidatos certos, temos mais 4 aí, 5 que querem ir, mas não fazem parte do agronegócio, nós estamos pensando, e tem aí mais 6 ou 7 que estão pensando, mas nós não vamos levar mais do que 10. Essa semana, definitivamente, nós estamos fechando o programa da China, ou seja, inclui Estados Unidos e China. Muito bem. São mais de 15 dias, né, Ginaldo, de viagem? São 16 dias, ou seja, uma semana nos Estados Unidos e 8 dias lá na China. É uma viagem imperdível. Muito bem, meu caro, um abraço. Semana que vem a gente dá os detalhes da viagem. Paz a todos. Fiquem com Deus. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado, colocando mais uma pulguinha atrás da orelha aí do produtor que estava achando que o jogo já estava jogado. A experiência do Ginaldo diz que o poder de recuperação da soja pode surpreender aí em termos de oferta nos Estados Unidos. Então, fique ligado a essa possibilidade de informação, também não tire do seu radar essa possibilidade e, como o Ginaldo alertou, vá participando aos poucos aí do mercado, aproveitando os bons momentos de alta de preços. Vamos aos preços, finalização das negociações na Bolsa de Chicago hoje. Você confere comigo aí na tela, julho, $9,03 por bushel, 5,5 de baixa. Agosto, $9,08 por bushel, 6 de baixa. Setembro, $9,14 por bushel, também com 6 de baixa. E novembro, $9,26 por bushel, 6,25 de queda. Vamos ao milho, que fechou aí entre o negativo e o positivo. Julho com alta de 0,75, $4,47 por bushel. Setembro, 4,53, 1,25 de alta. Dezembro, 4,57, alta de 0,25, e o março negativo, um pontinho, $4,62 por bushel. Para finalizar, o trigo, que fechou no vermelho, julho, 5,35, $5,35 por bushel, 2,25 de baixa. Setembro, 5,40, queda de 2,5. Dezembro, $5,50 por bushel, recuando 2 pontos. E março de 2020, $5,60 por bushel, 2 pontos mais 25 de baixa. São os números de hoje, portanto, do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Continue com a gente.